Eu gosto de fazer aquela oração que o salmista fez. E ele diz na sua oração: desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então, a minha oração nessa manhã, e eu gostaria de sugerir que você orasse junto comigo, para que o Espírito do Senhor possa iluminar sua mente, para que você não, durante a ministração da aula, você esteja concentrado, você esteja com o seu pensamento voltado para poder ouvir e entender o que vai estar sendo apresentado. E cada um de nós temos um professor particular que Jesus deixou. Alguém sabe quem é esse professor? O Espírito Santo. Jesus falou que ele iria, mas ele iria enviar um mestre para nos ensinar. E ninguém consegue entender as Escrituras se não for a ação do Espírito Santo na sua mente, desvendando os mistérios de Deus para o nosso coração. Então, a minha oração é que nessa manhã o Espírito Santo possa iluminar a sua mente para que você possa entender as Escrituras. Vamos orar? Senhor, que privilégio maravilhoso o Senhor nos concede de estarmos aqui com esse grupo tão grande de irmãos que estão interessados em aprender a sua palavra. Louvado seja o Senhor por esse milagre, por esse avivamento em nosso coração, porque nós temos o desejo de te conhecer, nós temos o desejo de estudar a sua palavra. Desde cedo tem um grupo aqui na tua casa que veio para te ouvir, que veio para aprender do Senhor. E agora nós queremos abrir essa primeira aula, abrir esse curso de Hebreus, e durante todas as aulas que serão ministradas aqui, nós queremos te pedir que o teu Espírito possa abrir o nosso coração, que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, que todos que vieram aqui, Senhor, sejam iluminados por essa ação do seu Espírito, e que ao final desse curso nós saiamos daqui mais comprometidos com Jesus Cristo, nós saiamos daqui mais parecidos com Jesus Cristo, nós saiamos daqui, ó Deus, com o nosso coração apaixonado pela sua palavra, e que o seu Santo Espírito faça isso na vida de cada um. Cada um que veio aqui foi o Senhor que trouxe, e nós esperamos e contamos com a tua ajuda, em nome de Jesus. E todos digam amém. Antes de você sentar, eu quero ver se você conhece esse irmão que está do lado. Será que você já conhece ele? Se não conhece, é a boa oportunidade de você perguntar o nome dele, para conhecer ele agora aqui no curso de Hebreus. Isso, então você já ficou sabendo o nome dele. E eu quero aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia então em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos ler do versos 1 ao 4. E depois você deixa a Bíblia aberta aí. Não feche. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Leia junto comigo agora. Ele
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentador todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Podem sentar. O seu roteiro de aula é a apostila que você recebeu. E nós vamos fazer essa aula usando o nosso roteiro que você recebeu. A aula vai estar dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer uma introdução, um panorama dessa carta, mostrando o contexto que ela foi produzida, falando da autoria. E depois que a gente der esse passeio geral por Hebreus, no segundo tempo, nós vamos falar desses versículos que nós lemos, que eles funcionam como uma introdução ao livro de Hebreus. Então, essa será a dinâmica da nossa aula. A ideia de fazermos esse curso de Hebreu, ela surgiu quando nós estávamos estudando para o curso de Levítico. E quando a gente começou o curso de Hebreus, alguns irmãos falaram: pastor, por que a gente não faz um curso de Hebreus, já que Levítico tem tudo a ver com Hebreus? Eu falei: boa ideia. Então, nasceu essa ideia de nós estudarmos Hebreus, já que nós tínhamos estudado Levítico. A propósito, quantos aqui fizeram o curso de Levítico? A maioria. Você que não fez, o curso está disponível no site da igreja. Então, você pode entrar lá e assistir às 8 aulas. Já tivemos 600 e poucas visualizações do curso de Levítico. Então, temos lá as 8 aulas, está lá no site, você pode entrar e assistir. Essas aulas estão sendo gravadas lá na frente, elas serão editadas e vão lá para o canal da igreja também, o curso de Hebreus, tá bom? O livro de Hebreus, ele vai nos ajudar a nós entendermos essa supremacia, essa grandeza que ele descreve como Jesus Cristo. Ele vai mostrar como que Jesus, ele é incomparavelmente melhor e maior do que todas as instituições do Antigo Testamento. Então, isso significa dizer que quando a gente estuda Hebreus, irmãos, a nossa facilidade para nós compreendermos o Antigo Testamento, ela vai aumentar. E também, quando você estuda esse livro, a sua compreensão sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo, ela vai crescer. Que você viu aqui logo no começo do livro, ele inicia descrevendo para nós quem é Jesus Cristo. E durante todo o livro, você vai ver que Hebreus funciona como um grande... Quem tem em casa ainda aqueles álbuns de fotografia? Lá em casa tem muitos álbuns. Quando as crianças eram pequenas, do meu casamento, todo mundo aqui tem álbum de fotografia em casa, não tem? Aí a gente passa assim, fica olhando aquelas fotos. Eu lembro do tempo que eu tinha um bigode enorme, cheio de falhas. Eu vejo as crianças pequenininhas. Hebreus é como um álbum de fotografias. Hebreus vai nos mostrar diversas imagens de Jesus Cristo. Jesus Cristo como sumo sacerdote, Jesus Cristo como superior a Moisés, Jesus Cristo como superior aos anjos, Jesus Cristo como
o Cordeiro que foi imolado. E quando você folheia esse livro, então você vai receber diversas imagens sobre Jesus Cristo. Sabe o que acontece então com o nosso coração? Diante de todas essas imagens que o livro vai nos mostrar sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo, o nosso coração ele se torna mais apaixonado por Jesus Cristo. Nosso coração ele se torna mais comprometido com Jesus Cristo. E nós também nos sentimos assim motivados a estimular outras pessoas a prosseguirem na sua fé em Jesus Cristo. Quem aqui já conversou com um irmão desanimado na fé, e depois que você conversou com ele, ele foi fortalecido pela sua conversa? Quem já teve essa experiência? Hebreus nos motiva a estimularmos, a motivarmos uns aos outros, para que todos nós não abandonemos nossa congregação, mas fiquemos congregados, unidos nessa fé que nós recebemos, que vai ser falada lá no capítulo 11 de Hebreus. Por isso que esse livro é tão gostoso de ser estudado, e o meu conselho para você é que você, durante esse curso, leia essa carta, não só uma vez. Nós teremos 4 semanas de curso. A minha sugestão é que em cada semana você leia essa carta uma vez. São 13 capítulos. No final do mês, você terá lido Hebreus quantas vezes? 4 vezes. Pastor, lê o livro 4 vezes. Você vai ter uma experiência que você ainda não teve. Quando você lê uma carta uma vez, é uma coisa. Quando você lê 2, é outra coisa. Quando você lê 4 vezes, a sua compreensão vai ser assim muito extraordinária, diante de tudo que você vai ouvir e durante de tudo que você vai ler. Então, o meu conselho para você é que você, em cada semana, leia a carta aos Hebreus. Então, eu quero começar falando com vocês sobre algumas chaves, algumas ferramentas que vão nos ajudar a entender essa carta. Eu chamei aqui o primeiro tópico, pressupostos para a compreensão da carta aos Hebreus. O que é isso? Nada mais é de que ferramentas que vão ajudar você a entender essa carta. Quantos lembram a que categoria a carta de Hebreus pertence? A categoria dos evangelhos, sim ou não? Hebreus pertence à categoria dos evangelhos, sim ou não? Pertence à categoria das epístolas paulinas, sim ou não? Pertence à categoria das epístolas gerais, sim ou não? Sim. Você lembra lá do SEAB, quando nós estudamos as cartas? Carta aos Hebreus é uma das cartas que pertence à categoria das epístolas gerais. Então nós temos Hebreus, nós temos Tiago, nós temos depois Pedro, João e Judas. Então, as cartas gerais, as epístolas gerais, quais são? Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Então, Hebreus está dentro dessa categoria das cartas gerais. Quando você for estudar algum livro da Bíblia, para que você possa ter uma compreensão autêntica, verdadeira desse livro, você tem que estudar esse livro sabendo em que circunstância que esse livro foi escrito. É o que a gente chama de contexto histórico. Em que momento o Espírito Santo colocou a inspiração para aquele apóstolo,
para aquele escritor fazer esse livro. Então, a primeira coisa que nós queremos ver hoje é em que momento essa carta foi escrita. Olha aí na sua apostila. É o número 1. Repita comigo. Em que momento a carta foi escrita? Jesus, depois da sua morte e ressurreição, então, os seus apóstolos começaram a propagação do seu evangelho. E Hebreus, ele é escrito não muitas décadas depois desse momento que Jesus passa por aqui. Segundo os especialistas no estudo dessa carta, aproximadamente entre o ano 65 a 70. Isso significa dizer que, comparando com o tempo de Jesus, daí cerca de 30, 35 anos depois da morte de Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que quando Hebreus é escrito, ainda tinha alguns dos apóstolos que estavam vivos. Ainda tinha algumas daquelas pessoas que viram Jesus, aquelas pessoas que foram testemunhas oculares da obra de Jesus Cristo. Dá uma olhadinha só em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Nós estamos em que ano? Nós estamos em que ano? 2020. Quanto tempo nos separa de que Jesus veio nessa terra? Mais de 2023 anos. Nós estamos há muito tempo. Rogério, eu não conheci nenhuma testemunha ocular. Ninguém que aqui está conheceu ninguém que sentou na mesa com Jesus Cristo. Ninguém de nós conhecemos nenhuma testemunha ocular que conviveu, que viveu com Jesus ou com os apóstolos. Agora, essa geração aqui para a qual essa carta foi escrita, eles tinham convivido com pessoas que foram testemunhas oculares do que Jesus fez. Pessoas que viram ele ser crucificado. E olha que interessante, não só viram ele crucificado, mas depois viram ele ressuscitar. Que geração privilegiada. Porque eles receberam o evangelho nesse momento de que tantas testemunhas oculares de Jesus. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos, apesar disso tudo, apesar dessas testemunhas, apesar de ele terem recebido o evangelho por essas testemunhas oculares, chegou um momento que um grupo estava desanimando da sua fé. E aí então o escritor aos Hebreus vai escrever essa carta, e você vai ver lá na frente, quando nós falarmos por que ele escreve essa carta, para poder incentivar aqueles irmãos não abandonarem a sua fé em Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Leia junto comigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anuncialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, ele está colocando aqui que esse evangelho que eles receberam, inicialmente anunciado por quem? Por Jesus, pelo Senhor. Quem foi que anunciou o evangelho primeiramente?
foi Jesus. E ele diz que inicialmente o Evangelho nos foi anunciado pelo Senhor, mas depois todas essas testemunhas que viram o quê? Os sinais, prodígios, os milagres e a distribuição do Espírito. Que distribuição do Espírito Santo é essa que o apóstolo está falando? Alguém saberia lembrar? Fazendo uma rápida retrospectiva do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Pentecoste, o Espírito Santo ali derramado, distribuído. Essa é a geração para a qual o escritor escreve então a sua carta. Durante o tempo que ele escreve a sua carta, as atividades no templo ainda estavam acontecendo. Porque o templo ele só foi destruído no ano 70, quando Jerusalém é invadida. Então, quando ele escreve essa carta, aquela liturgia do templo ainda estava acontecendo. E nós não temos tempo para falar aqui, mas você vai ver quando você estiver lendo a carta, que ele faz muitas referências aos sacrifícios que eram realizados no templo, mostrando que aqueles que haviam agora recebido Jesus Cristo, não adiantava mais eles voltarem para aqueles sacrifícios, porque aqueles sacrifícios eram apenas o quê? Sombra. Aquele sacrifício tinha um aspecto profético. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para quem? Jesus Cristo. Então, ele vai mostrar exatamente isso durante a sua carta. Então, foi nesse momento que o autor escreve a sua carta. Segundo ponto, que está aí na sua apostila, o que está escrito aí? Mais forte. Quem é o autor dessa carta? Quem acha aqui que o autor da carta foi o apóstolo Paulo? Alguém acha? Levanta a mão. Quem acha que o autor dessa carta foi Timóteo? Bem, na verdade, até hoje nós não sabemos quem escreveu essa carta. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, mas até hoje não sabemos quem escreveu. Nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos quem é o autor. Quem é o autor da carta aos Hebreus? O próprio Deus na pessoa do seu Espírito. Foi ele que inspirou o escritor aos Hebreus escrever essa carta. Como disse o nosso irmão Orígenes, só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Agora, quando você lê essa carta, eu fico muito inclinado a entender que foi o apóstolo Paulo que a escreveu, porque a linguagem é paulina, a teologia é paulina, e ainda ele era assim com Timóteo. O autor da carta de Hebreus era assim com Timóteo. Então, eu comungo do entendimento que a hipótese mais coerente é que o apóstolo Paulo tenha escrito essa carta. Quando você estiver lendo ela, você vai ver, eu já vi isso escrito em algum lugar. Onde que você já viu escrito? Nas cartas paulinas. O vocabulário, a teologia, a condução, e ainda tem mais essa dica. Quem escreveu essa carta era assim com Timóteo. Tinha um relacionamento muito íntimo com Timóteo. E quem é que tinha um relacionamento muito íntimo com Timóteo? O apóstolo Paulo. Não estou afirmando, estou dizendo que parece. Não vai dizer, o pastor Robson disse que foi Paulo. Por favor, não estou dizendo isso. Estou falando que parece, quando a gente lê a carta, e quando você estiver na sua leitura, você vai chegar a essa conclusão. Número 3. O que é que diz aí, número 3?
quem eram os destinatários da carta. Quais foram as primeiras pessoas? Lá no dia do Pentecoste, tinha uma multidão lá reunida, e as primeiras pessoas, a igreja, ela foi formada inicialmente por os cristãos judeus. E depois, então, o evangelho abre através de Paulo, através de Pedro, que não queria pregar para os gentios, mas ele teve que seguir. Então, os primeiros cristãos eram cristãos judeus. E essa carta, tudo indica que ela foi escrita para esse grupo de cristãos que eram de origem do judaísmo. Por que nós chegamos a essa conclusão? Essa carta, ela tem muitas citações do Antigo Testamento. Quantas, Gabriel? Acho que é 83. 83 referências que nós temos em Hebreus ao Antigo Testamento. Quantos capítulos tem Hebreus? 13. Nesses 13 capítulos, sabe quantas referências ele faz ao Antigo Testamento? Anota aí na sua apostila. 83. É muita referência. Nessa carta, então, nós vemos assim uma exposição muito grande de instituições do Antigo Testamento, de festas do Antigo Testamento, da liturgia de culto do Antigo Testamento, de textos bíblicos do Antigo Testamento. Isso significa dizer que os irmãos que iriam ler essa carta tinham que conhecer o quê? Não escutei. Tinha que conhecer o Antigo Testamento. E todos concordam comigo que aqueles que vinham do judaísmo, eles conheciam o Antigo Testamento. Então, tudo leva a crer que essa carta, então, era ou foi escrita inicialmente para esse grupo de irmãos que eram cristãos judeus convertidos ao cristianismo. Número 4. Número 4, o que diz? Qual o tema principal na carta? Olha para mim. Quando você lê essa carta, você vai perceber que uma palavra se repete muito nessa carta. Que palavra é essa? A palavra superior e a palavra melhor. Essas duas expressões, elas se repetem na carta cerca de 15 vezes. Quantos capítulos tem a carta? 13. E desses 13 capítulos, essa expressão melhor ou superior repete cerca de 15 vezes, mostrando sempre que, o que o autor quer mostrar nessa carta? Ele quer mostrar que Cristo é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior aos sacerdotes. Ou seja, essa carta quer que todo cristão entenda que Cristo é superior a tudo que eles já tinham conhecido na sua antiga religião. Quando eu digo que uma coisa é superior à outra, no nosso português eu estou querendo indicar o quê? Se uma coisa é superior à outra, necessariamente essa coisa é o quê? Melhor do que a outra. Quando eu digo que uma coisa é superior, eu estou querendo dizer que essa coisa é melhor, é mais completa, é mais plena do que a outra coisa que eu estou me referindo. Então, a ideia que ele quer passar nessa carta é dessa supremacia de Jesus Cristo. Supremacia é uma palavra bonita para descrever a ideia de quê? De superioridade. A ideia de grandeza. E é isso que o escritor dessa carta vai usar esse argumento para trabalhar. Número 5. Por que ele escreve a carta? Número 5, leia para mim. Qual o propósito
desta carta? Bem, nós já falamos que apesar dessa geração de crentes, desse período, ser uma geração que tiveram o privilégio de receber o Evangelho por pessoas que conheceram Jesus, pessoas que comeram junto com Jesus, pessoas que viram Jesus morto e depois viram Jesus ressuscitado. Esses irmãos, em razão da perseguição, da aflição que acontecia por causa deles abandonarem a sua antiga religião e se tornarem cristãos. Essa perseguição, então, estava gerando neles um desânimo. É mais ou menos o que acontece hoje em dia, né? Eu sou crente, e por que eu fiquei desempregado? Eu sou crente, e por que eu fiquei doente? Eu sou crente, igual o nosso irmão deu pedir oração, por que o meu carro foi roubado? Eu sou crente, e por que isso está acontecendo comigo? E isso, então, às vezes, na nossa mente, como seres humanos, causa aquela sensação de desânimo da fé. Era exatamente o que estava acontecendo com esses irmãos. Então, o escritor vai, nesses 13 capítulos, tentar mostrar àqueles irmãos que se eles abandonassem Jesus Cristo, isso seria uma loucura. Se eles abandonassem Jesus Cristo, seria trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Queridos irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque essa é uma tendência que está contaminando muitos crentes. A igreja tem perdido a sua visão do que é eterno e centralizado a sua visão no que é terreno. Nós temos escutado poucos pedidos de oração. Geralmente, os nossos pedidos de oração, preciso de mais saúde, preciso de um emprego novo, preciso de um carro novo, preciso de colocar um ar-condicionado lá em casa, eu preciso de terminar minha faculdade, eu preciso de viajar de férias, mas poucas vezes escutamos orações do tipo: eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso orar mais, eu preciso que Deus coloque no meu coração uma responsabilidade para me ler mais a Bíblia, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais parecido com Cristo, eu preciso de mais graça de Deus, eu preciso de ter mais alegria nas coisas espirituais, eu preciso ficar mais desprendido das coisas materiais. Já observou que os pedidos de oração estão sempre, na sua maioria das vezes, ligados a algumas coisas que nós precisamos ter, ou algumas coisas que vão melhorar o nosso conforto, ou algumas coisas que vão melhorar a nossa qualidade de vida. Não que essas coisas sejam erradas, mas se a nossa visão de Cristo é ofuscada pelas coisas dessa vida, sabe o que acontece? Acontece uma inversão do que o próprio Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, quando nós perdemos a visão da supremacia de Cristo, quando nós perdemos a visão da superioridade de Cristo, ou se não perdemos, a nossa visão está embaçada. Por exemplo, quando eu tiro o óculos, eu estou enxergando vocês.
Só que eu estou enxergando vocês totalmente embaçados. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo aplique um colírio na nossa vista e nos faça ver Jesus Cristo com a glória que Ele tem. A proposta do livro de Hebreus é que cada cristão entenda a grandeza do seu Cristo. Por quê? Porque assim como o autor aos Hebreus fez esse longo sermão, essa longa pregação de 13 capítulos, ele não falou para aqueles irmãos que a luta deles ia passar, ele não falou para aqueles irmãos que eles iriam conseguir uma vida mais fácil, muito pelo contrário, ele falou com aqueles irmãos, vocês vão ver nas aulas futuras, que o sofrimento fazia parte daqueles que seguiam Jesus Cristo. Ele falou que a disciplina fazia parte do tratamento de Deus com seus filhos. Ele falou que aqueles irmãos deveriam olhar para o autor e consumador da sua fé. E que se eles conseguissem olhar para o autor e consumador da sua fé, eles não iriam desanimar, porque ninguém sofreu mais do que Jesus Cristo, ninguém perdeu mais do que Jesus Cristo, no sentido de que Ele abriu mão da sua glória, veio tomar forma humana para comprar a nossa salvação. O que eu e você abrimos mão por causa de Jesus Cristo? Se quando nós fazemos esse juízo de comparação entre nós e Jesus Cristo, é isso que o autor da carta quer mostrar àqueles irmãos, que ainda que eles estivessem sofrendo, ainda que eles estivessem passando por tribulações, Jesus também sofreu, Jesus também passou por tribulações, Jesus também abriu mão da sua glória. E quando você vai ver lá no capítulo 11 de Hebreus, e todas as pessoas que vivem pela fé, eles não olham para o presente, mas eles encaram o presente com as lentes do futuro. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida aqui, quando nós olhamos para a nossa existência aqui, nós transcendemos o nosso olhar, e nós conseguimos entender que nós estamos aqui como peregrinos, passando por essa terra, no destino, aquilo que está reservado para nós nos céus. Porque Hebreus foi escrito para que aqueles irmãos e nós em Nova Iguaçu reconhecêssemos que nós não podemos abandonar a fé que professamos em Jesus Cristo. E quando você lê essa carta, então, o que vai acontecer com você? Você vai conseguir enxergar essa glória que Cristo tem. Pensa numa pessoa que você admira, por diversos motivos. Pensa em qualquer pessoa, humanamente falando. Pensa numa pessoa que você admira. Você admira essa pessoa por diversos motivos. Pensou nessa pessoa que você admira? E você, quando essa pessoa vem na sua mente, você admira essa pessoa por diversos motivos, por diversas razões. Na nossa vida espiritual, a nossa admiração por Cristo, ela deve ser não só uma admiração, eu vou usar uma palavra mais forte,
nós temos que ter uma verdadeira fascinação por Jesus Cristo. Quantos já viram quando tem um show? É sempre de vez em quando a gente vê isso. Quando tem um artista, um músico qualquer, cantor de não sei o quê, aí o jovem vai lá para aquele show e ele dorme na fila. E o sol está quente como hoje e ele está na fila. Por que ele está na fila? Porque ele quer ver o seu ídolo de perto. De perto é 100 metros de distância, né? Que o show não deixa ninguém chegar. Por que você está aqui, meu jovem? Porque eu quero ver. Fala um nome aí de um artista aí. Eu não conheço o nome de ninguém, mas qualquer um desses artistas. Aí você fica lá. O que você quer? Eu quero ver fulano de perto. Por que tanta fascinação? Porque aquele é o ídolo deles. E ele paga caro no ingresso. E ele fica no sol. E quando começa o show, ele entra em euforia, porque o seu ídolo está ali. Um ídolo que muitas das vezes é um viciado em cocaína. Um ídolo que está ali às vezes movido pelo álcool, movido por drogas. Um ídolo que tem uma vida toda infeliz, está ali passando uma imagem de alegria. E o nosso ídolo é o verdadeiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É aquele que é maior do que Moisés, maior do que Davi, maior do que Arão, maior do que Josué, aquele que criou o universo, aquele que fez todas as coisas. Esse é o Jesus que essa carta apresenta. E às vezes nós olhamos para ele e não conseguimos ver a sua glória. Qual o desafio dessa carta? É que os seus olhos recebam o colírio do Espírito e você consiga olhar para a supremacia do Cristo que você serve. E o que acontece quando nós conseguimos enxergar? Pode vir a doença, pode vir o problema, pode o carro ser roubado, pode entrar água dentro da nossa casa. Nós vamos falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e vive para todo sempre. O objetivo da carta era esse. E é esse o objetivo que eu oro para que aconteça na sua vida, que a sua fé seja motivada, estimulada e desvende para você a glória de Cristo. Agora eu tenho rapidamente mais 10 minutos apenas para falar com você sobre a segunda parte da aula. Fiz só uma introdução ao livro, só para poder. Quem já chegou em casa? Sim, você já chegou em casa, na hora que a janta, o almoço está sendo preparado, aí você sentiu. Às vezes eu chego em casa, não estou com muita fome. E quando eu sinto aquele cheirinho, às vezes, o bife, o frango, aquele cheirinho, o que faz com a gente? Aumenta a fome. A minha proposta para vocês é que a sua fome de Hebreus aumente nessa manhã. Então vamos ver um pouquinho agora sobre a supremacia da revelação de Cristo justificada. Agora vamos para os versículos que nós lemos, capítulo 1, verso 1 a 4. O escritor, então, ele começa a sua carta justificando, explicando por que devemos ter essa visão
da superioridade, ou da sublimidade, ou da supremacia, ou da grandeza de Cristo. Tudo isso são palavras sinônimas. E ele vai começar a sua carta, então, fazendo essa justificativa. Primeiro versículo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele começa lembrando aqueles irmãos que todo o Antigo Testamento Deus fez questão de se revelar ao seu povo. E Deus fez isso de uma forma progressiva. Observem, muitas vezes e de muitas maneiras. Repita comigo: multiplicidade e diversidade. Todo o Antigo Testamento, não temos tempo para comentar aqui, mas você vai ver na apostila. Todo o Antigo Testamento tem Deus se manifestando de múltiplas formas e muitas vezes. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, você vai ver Deus falando através dos profetas, Deus falando através de sacerdote, Deus falando através de uma manifestação dele na sarça, Deus falando através, por exemplo, de Elias ali com os profetas de Baal. Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas no Antigo Testamento. Mas o que ele quer falar sobre essa revelação que Deus nos deu através de Jesus Cristo? Ele quer dizer para aqueles irmãos que essa revelação que nós recebemos, essa última revelação, ela é uma revelação, repita comigo, inquestionável, insuperável e definitiva. 3 características, de novo. Primeiro, inquestionável, insuperável e definitiva. Se nós analisássemos todas as revelações, todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento, e comparando elas com a revelação de Jesus Cristo, nós vamos chegar a essa conclusão que o autor quer nos mostrar. Que a revelação que nós recebemos através de Jesus Cristo, ela é o quê? Inquestionável, insuperável e definitiva. Depois de você ler a sua apostila com mais calma, porque eu vou ter que passar rapidinho agora, mas você vê o que nós comentamos aqui. Mas eu quero que você grave essas características da revelação que nós recebemos através de Jesus Cristo. Pula para o número 3. Continua. O que é que diz número 3? Razões. Isso. Ele está explicando algumas razões que ele está mostrando àqueles irmãos para justificar essa afirmação que ele está fazendo da supremacia de Cristo. Primeira está logo no versículo de número 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por que a revelação de Jesus Cristo é suprema? Por que ele é supremo? Aí diz ele aqui, primeiro, porque letra A, que está no seu roteiro, o que diz aí na sua letra A? Porque Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Tudo que pertence ao Pai, pertence também ao Filho, porque o Filho é o quê? É o herdeiro de todas as coisas. Quando um pai tem vários filhos, Cristiano, quantos filhos você tem? 2. Um dia o Cristiano vai deixar para os filhos dele as fazendas, os carros, aviões,
os barcos, as empresas, vai ser repartida lá entre os herdeiros dele, que são dois filhos. Mas se ele tivesse um único filho, toda a sua fortuna ia ficar para quem? Para o único filho. O escritor dos Hebreus está mostrando aqui que Jesus Cristo é o único herdeiro de todas as coisas, porque o Pai assim o tornou herdeiro de todas as coisas, por isso que ele é supremo. Letra B, por que ele é supremo? Letra B, o que é que diz? Foi através do Filho que Deus fez o quê? O universo. Nisso nós não temos dúvida. Depois eu deixei alguns textos aqui para você. Alguém também fala sobre isso. Paulo em Colossenses apresenta dessa mesma forma. Letra C, por que Cristo é supremo? Letra C, o que é? O Filho é o resplendor da glória de Deus. Quero dar só um destaque aqui. Resplendor é a tradução de uma palavra que aparece somente aqui no Novo Testamento. Ela tem o sentido de quê? Emitir brilho intenso. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Quando você olha para Cristo, a propósito, o tema do Congresso da Juventude é a glória de Deus. E sabe como Deus nos revela a sua glória? Através do seu Filho. Então, já fica aqui a dica para você não perder o Congresso dos Jovens, que vai falar de um tema tão lindo que é a glória de Deus. E a glória de Deus é revelada através do seu Filho. Letra D. O Filho é a expressão exata do seu ser. Isso quer dizer o quê? Que o Filho tem a mesma essência do Pai, o Filho tem a mesma natureza do Pai, o Filho tem o mesmo caráter do Pai. Essa palavrinha que ele usa aqui para falar da mesma expressão, ele usa uma linguagem que era típica daquela época. Naquela época tinha a cera, e aí o rei, o poderoso, botava lá o seu anel ali, marcava, e depois ele carimbava um documento. Ali tinha um selo do rei, ou o selo daquele que detinha autoridade. Quando ele colocava o selo refletia exatamente o quê? A imagem que estava no seu anel. Quem aqui pegou o tempo do carimbo? Quem conhece carimbo? Quando eu comecei na advocacia em 1995, os advogados tinham um carimbo. Quando a gente terminava a petição, a gente colocava um carimbo com o nosso nome, com a nossa OAB e assinava. Hoje não existe mais carimbo, hoje é tudo digital, né? Mas alguns aqui chegaram a pegar o tempo do carimbo. Então, o carimbo era a expressão exata daquilo que estava lá gravado ali. Cristo é a expressão exata do Pai. A mesma essência, a mesma natureza. Por isso que ele é supremo. Letra E, o que diz? O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele diz que ele é só, olha só o verso 3, olha para a sua Bíblia. O que diz o verso 3? É o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui eu quero dar rapidamente um esclarecimento.
O universo, o mundo, não só foi criado por Deus, mas ele também é sustentado por Deus. Isso afasta uma mentira, um pensamento falso que diz que é chamado deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é uma mentira, um pensamento falso que ensina que Deus criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Você já ouviu falar sobre isso? E essa é a forma que o mundo pensa, que o universo está à deriva, caminhando pela sua própria sorte. Isso não é verdade. O universo é sustentado pelo seu Criador. Ele é dirigido. Todas as coisas estão no controle de Deus. E isso também serve para nós afastarmos outras mentiras sobre Cristo e sobre Deus. Não só sobre o deísmo, mas também sobre o panteísmo. O que é o panteísmo? Panteísmo é olhar para a natureza e atribuir à natureza a divindade. Já ouviram essa forma de pensar? O Deus Sol, aqui tem uma energia positiva, a lua, as estrelas, como se esses seres criados, essas criações de Deus, fossem a própria divindade. Como se chama isso? Escreve aí, panteísmo. Mas isso é uma mentira. A natureza não é a divindade. A natureza é obra da divindade. Outra mentira é o politeísmo. O que é o politeísmo? A existência ou a crença que existem vários deuses. Como lá na Índia, são milhares e milhares de deuses. Essa é uma mentira, um pensamento falso sobre Deus, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. E em último lugar, a última mentira é a chamada materialismo, ou seja, é aquela que tudo se resume na matéria. Como que o universo foi criado? Foi por acaso. Houve uma explosão e surgiu tudo isso, e as coisas foram se ajustando, depois veio a evolução até chegar ao dia de hoje. Tudo aconteceu por causa da própria matéria. Isso é a mentira do materialismo. Todas essas mentiras são desmascaradas quando nós lemos esse texto. Jesus é não só o Criador, como Jesus é o sustentador. E o meu tempo acabou, não posso prosseguir e eu tenho que encerrar. E para encerrar, vou pular esse último ponto, para encerrar, só quero falar com os irmãos o seguinte. Eu quero que todos vocês saiam daqui nessa manhã convencidos que nós não precisamos correr atrás de revelações. Tem pessoas que vivem atrás de uma revelação de Deus. A maior e melhor revelação que nós poderíamos receber, ela já nos foi dada na pessoa de Jesus Cristo. E o que nós precisamos? Conhecer a revelação que Ele já nos deu, através de Jesus Cristo. Esse fascínio por revelações deve se reverter ao fascínio de conhecer a Jesus Cristo, porque essa é a maior revelação que Cristo ou que Deus poderia nos dar. Não estou dizendo que não acredito ou que não existe a palavra de sabedoria ou a palavra de ciência. Estou falando que o fascínio do crente não deve ficar por aí saindo atrás de revelação em revelação, mas ele deve procurar conhecer a revelação que nós já temos através da pessoa de Jesus Cristo, e ela está nas Escrituras.
Isso nos ensina essa carta. Por último, vou cortar aqui, devemos ter cuidado com as falsas doutrinas que querem trazer para o meio da igreja uma judaização do cristianismo, querem trazer para dentro da igreja culto aos anjos, querem trazer para a igreja, dentro da igreja, uma restauração do legalismo, querendo atribuir ao homem a condição para receber a graça de Deus, o favor de Deus, e colocando a obra de Cristo como necessitada de ser complementada por alguma coisa externa que dependa da nossa capacidade, ou que dependa da nossa sabedoria, ou que dependa da nossa obra. Se Cristo é supremo, a sua obra salvadora também é suprema. Não precisamos de absolutamente mais nada do que entendermos e nos aprofundarmos na revelação que Ele já nos deu. E um último pensamento: a forma como temos levado a nossa vida cristã tem expressado a minha fé na supremacia e na suficiência de Cristo? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para encerrar. Vou repetir: a forma como eu vivo o meu cristianismo, ela expressa a minha convicção de que Cristo é supremo, de que Cristo é suficiente. O jeito que eu vivo, o jeito que eu expresso o meu cristianismo, ele está em harmonia com essa visão que as Escrituras apresentam, que Cristo é supremo? Essa é uma pergunta. E assim eu encerro essa aula. Então, 5 minutinhos agora a gente vai ter para você esticar as pernas e para a gente começar a nossa segunda aula. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude